Você sabe o que é um voto a Deus e para que ele serve? Se você entender isso, você vai descobrir uma arma poderosíssima no seu arsenal espiritual. O arsenal espiritual, né, todo o nosso armamento espiritual, ele inclui muitas armas, como a oração, como o jejum, a palavra de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo. São muitas armas espirituais à nossa disposição. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem consciência e não sabe usar essas armas. E o voto a Deus é uma dessas armas. É uma daquelas armas que não devem ser usadas com muita frequência. Elas são muito pontuais, muito específicas para situações específicas. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Em qual situação nós podemos recorrer ao poder de um voto, tirar essa arma do nosso arsenal. Primeira coisa que a gente precisa entender é que na Bíblia, né, a palavra voto não tem nada a ver com eleição. Tá? Hoje, você fala em voto, pensa-se logo em eleição, político, etc. Na Bíblia, a palavra voto significa uma promessa solene. Significa o peso da sua palavra a Deus, uma promessa, um compromisso que você assume com Deus. Só o fato de Deus aceitar os nossos votos, ou seja, as nossas promessas, as nossas palavras, para mim é uma das verdades mais profundas sobre o voto. Por quê? Porque a verdade é que Deus considera as nossas palavras. Para ele aceitar algo que eu falo com peso, com verdade, com expectativa de que aquilo vai se cumprir, é porque ele valoriza as nossas palavras. Contrário do que acontece no mundo. No mundo, quem valoriza a palavra de alguém? Não é? No mundo, a gente está acostumado a quê? A ser enganado. A gente está acostumado a que as pessoas falam agora, daqui a pouquinho elas mudam de ideia. Eu falei que eu ia fazer, mas agora eu mudei de ideia. Eu sei que eu prometi, mas depois eu pensei melhor e agora não vou mais fazer. Eu sei que eu casei com você, mas não tô feliz, não tô feliz, eu quero separação. Quer dizer, as pessoas no mundo, mesmo com contrato assinado, firma reconhecida em cartório, o contrato não vale muitas vezes. E por isso tem pessoas aí brigando na justiça por anos. Porque a palavra que assumiram lá atrás não foi cumprida. Então, a gente está acostumado a palavra não valer muito nesse mundo. Mas Deus, ele considera a nossa palavra, a ponto de que às vezes nós não temos nada a não ser a palavra para dar a Deus e Deus aceita. Deus aceita. Duvido que você vai a algum lugar e dizer assim, olha, eu quero comprar isso aqui, não tenho dinheiro não, mas eu te dou a minha palavra que eu vou voltar aqui. Antigamente isso acontecia. Antigamente as pessoas compravam na palavra, porque a palavra era mais valiosa, as pessoas tinham mais palavra, honra a palavra. Hoje em dia, meu amigo, duvido, vão chamar o segurança para você. Isso não acontece mais, não é? Mas Deus aceita. Você vê isso, eu vou ler aqui primeiro um versículo que resume bem como Deus enxerga o voto e o que era o voto nessa promessa solene. Lá no livro de Números, capítulo 30 e versículo 2, está escrito assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, veja, o voto liga a nossa alma a uma obrigação, a um compromisso. Não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará.
Essa é a lei do voto na Bíblia. A Bíblia não obriga ninguém a fazer votos. Deus não obriga ninguém a fazer votos. O voto, na sua essência, é algo voluntário. Tem que partir da pessoa. Não pode partir do pastor, não pode partir de alguém. Tem que partir da pessoa. Porque é ela que vai dar. É ela que vai ligar a sua alma a uma obrigação. Então, ninguém pode obrigá-la a fazer isso. É voluntário. Então, mas quando a pessoa faz, se ela recorre ao voto, então a palavra de Deus diz: você não pode violar sua palavra. Se você fez o voto, tudo que você falou, tudo que saiu da sua boca, você vai cumprir. E ele fala, em outras passagens, ele fala que quando a pessoa faz o voto e não cumpre, ela traz destruição para a sua vida, porque ela brincou com a palavra e não se brinca com a palavra, especialmente em relação a Deus. Então, isso é o voto, é a seriedade do voto na Bíblia. Mas como eu falei, ele é muito pontual. Você não vê dezenas de exemplos na Bíblia sobre voto. Você vê alguns exemplos, como Jacó, como Ana, como Jefté, Sansão e seus pais. Paulo fez um voto também no Novo Testamento. Então, não era algo só do Velho Testamento. Eu vou focar aqui um pouquinho na situação de Jacó, porque logo no início da Bíblia aparece esse voto que ele fez a Deus. Para ilustrar, através do voto de Jacó, de onde nasce um voto? Qual a situação, quais as circunstâncias que você pode, como eu disse no início, recorrer a essa arma espiritual no seu arsenal? Então a Bíblia diz lá em Gênesis 28, a partir do versículo 20, o seguinte: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai. Então veja, esses foram os pedidos de Jacó. Né? Todo voto tem dois lados, tem o pedido e tem a obrigação. O que a pessoa precisa e o que ela promete que ela vai fazer. Então essa foi a parte que Jacó pediu. Foram 6 pedidos. Ele pediu a presença de Deus, que Deus fosse com ele, ele estava empenhando uma jornada, ele estava saindo da casa do seu pai Jacó em direção à casa do seu tio, que era aí cerca de 800 quilômetros, e ele viajando sozinho pelo deserto, sem soldados, sem comitiva, sem nada, sozinho. Então você imagina o risco que ele correu. Então ele precisava que Deus fosse com ele, presença, porque ele estava sozinho. Ele precisava de proteção, segurança. Ele precisava de pão para comer, porque ele não tinha supermercado para comprar e nem dinheiro. Roupa para vestir. Ele pedia paz para voltar à casa do seu pai, quer dizer, ele estava indo, mas ele queria voltar um dia. E voltar em segurança e em paz. Por que em paz? Porque ele não saiu na paz. Ele saiu fugido, jurado de morte pelo irmão Esaú. Então ele pediu: Senhor, eu quero voltar para a casa do meu pai e quero rever o meu pai e em paz. Eu não quero carregar essa ameaça na minha cabeça. Então foram esses os pedidos. Foram 6 pedidos de Jacó. 6 coisas. E de onde nasceu esse pedido? Nasceu da pressão que ele estava vivendo. Nasceu da circunstância de aflição, de angústia que ele estava passando. Ele não tinha outro recurso. Ali, ou Deus o ajudava, ou ele perecia. Então o voto, ele nasce de uma grande, profunda necessidade, uma aflição. Ele não nasce de um capricho, de um mero desejo. Ele nasce de uma aflição, de uma angústia, de uma grande necessidade. E então ele fez a promessa do que ele faria se Deus o atendesse. Ele disse: O Senhor me será por Deus,
que ele quis dizer com isso? Deus não era Deus dele? Não. Deus era, na teoria. Jacó sabia de Deus, tanto é que ele orou a Deus. Mas ele conhecia Deus por meio do seu pai, Isaque, por meio do seu avô, Abraão. Ele não conhecia Deus por ele mesmo. E aqui ele estava dizendo, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou poder dizer, o Senhor é o meu Deus, não o Deus do meu pai, Deus do meu avô. O Senhor vai ser o meu Deus. E esta pedra que tem o posto por coluna, quer dizer, ele dormiu sobre uma pedra com a cabeça como se fosse um travesseiro, ele pegou aquela pedra e disse, essa pedra será a casa de Deus. Aquele lugar, quer dizer, ele mudou o nome daquele lugar para Betel, que significa em hebraico casa de Deus. E até hoje a cidade de Betel está lá, em Israel, milhares de anos depois, como testemunha desse voto. Esta coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Novamente, Jacó sabia do dízimo, ele viu seu avô dizimar, viu seu pai Isaque dizimar, mas ele não dizimava porque ele estava sob o cuidado do seu pai. Então, quando ele saiu e passou a ter que trabalhar por si mesmo, então ele passou a dizimar. Ele fez o voto, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo, que é uma forma de colocar a Deus em primeiro lugar, de reconhecer o Senhor como provedor da vida. Então, ali ele fez uma promessa. E ele passou a cumprir aquela promessa já quase que de imediato, porque pouco tempo depois ele encontrou a sua futura esposa, Raquel, foi para a casa do seu tio e ali começou a trabalhar. E então Jacó foi dizimando, foi honrando a Deus, foi cumprindo o seu voto com Deus. Deus não se esqueceu do voto dele, porque Deus não se esquece dos votos que fazemos. E Jacó foi prosperando, crescendo, até que ele voltou para a casa do seu pai anos depois, foram mais de 20 anos, ele voltou para a casa do seu pai, fez as pazes com seu irmão Esaú, e tudo que Deus pediu para ele, Deus fez, e muito mais. E Jacó cumpriu. Então, o voto, recapitulando, ele é voluntário, ele tem peso diante de Deus quando as nossas palavras são faladas com seriedade. Deus considera os nossos votos. E quando nós pedimos, nascido de uma aflição, esse voto, ele mexe com Deus, ele move as mãos de Deus, mas Deus espera que nós venhamos cumprir. Portanto, ninguém deve fazer voto de tolo. Voto de, sabe? Eu vou subir a escadaria da Penha de joelhos. Isso aí... Se você olhar o que Jacó prometeu a Deus, você vai ver que tudo que ele prometeu a Deus, Deus era o que Deus queria. Deus queria ser o Deus de Jacó. Deus queria que ele o adorasse, que ele cumprisse a palavra dele de servi-lo no altar, né, na casa de Deus. E Deus queria que ele o colocasse em primeiro lugar. Então não é você oferecer a Deus uma barganha, fazer um negócio com Deus como se fosse uma barganha. Você tem que perguntar, quando você for fazer um voto a Deus, você tem que se perguntar, assim como você vai pedir algo a Deus, você tem que se perguntar, o que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? A minha parte, o que o Senhor quer que eu faça? Que vai me desafiar, que vai me tirar do meu conforto, que vai provocar uma mudança no meu comportamento, que vai agradar o Senhor, que vai servir ao Senhor. É isso que você tem que se perguntar. Então está aí, o poder de um voto a Deus. Pense bem, considere. Talvez você vai guardar essa informação para um momento oportuno, ou quem sabe você está num momento semelhante ao de Jacó em que você precise fazer um voto a Deus. Está aí esta arma à sua disposição. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.